Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Podbirus. No podcast de hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Histórias de um Mistério, que é escrito pela Lígia Fagundes. No caso, no podcast de hoje, quem vai estar um pouquinho explicando esse livro pra gente vai ser a Bruna, a Sofia, a Ana Clara e a Yasmin. Oi, gente, eu sou a Lorena e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 6. Mas antes de tudo, você podia dar meio que uma palhinha pra mim de explicar, tipo assim, um resumo do conto, pra todo mundo entender mais ou menos como que é o conto? Você podia dar esse resumo pra mim? Bom, o primeiro conto de histórias de mistério é O Caçador, que conta a história de um homem que foi numa loja de antiguidades e viu uma tapeçaria pelo qual ele se encantou. Ele achava que ele já tinha visto essa tapeçaria em algum lugar e ele não sabia se ele estava dentro da tapeçaria, se ele que pintou a tapeçaria, ele ficou muito em dúvida. No dia seguinte, ele voltou na mesma loja de antiguidades e eu ficou olhando para a tapeçaria e ele lembrou o que aconteceu com ele. Ah, sim, entendi. Vamos começar com a primeira pergunta, assim, do conto 1. Eu queria saber como que a autora cria logo no começo do conto, do capítulo, esse clima de suspense. A gente pode ver que o suspense do começo do livro é criado pela autora quando a gente vê que a gente sabe tão pouco quanto o próprio personagem sobre a relação dele com aquele quadro. E a cada página que a gente vai lendo, a conexão dele com aquele quadro vai aumentando cada vez mais. E a gente vai cada vez mais querendo saber o que aconteceu, tipo, qual que é a relação dele com o quadro. Então é esse que é o suspense criado, entendeu? O que o quadro é pra ele, o que significa o quadro pra ele. Tá bom, agora vamos para a próxima pergunta. Quais são os pontos interessantes? Eu acho interessante o fato do protagonista não saber o que ele era na tapeçaria. Ele não lembrava se ele era pintor, se ele participava dela, e deixou ele super confuso. E a vendedora, ela também estava confusa. Eu achei uma parte tanto quanto cômica, mas ao mesmo tempo sombria. Ah, sim, que interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. Tipo assim, quais são as principais características apresentadas do personagem principal do conto? Então, eu acho que das principais características dele tem várias, né? A gente consegue perceber que desde o início do livro, né? Tipo, a gente consegue ver que ele é um cara muito sensível, ele fica muito sensibilizado por causa daquela arte, né? Daquela tapeçaria. A gente também consegue perceber a curiosidade que ele tem, porque mesmo que aquilo deixe ele com muito medo, deixe ele muito angustiado e ele não sabe o que tá acontecendo, a gente vê que ele continua curioso, ele continua indo atrás daquela tapeçaria para saber o que tá acontecendo, para saber por que ele fica assim. E também a gente pode pensar, né, que ele é um cara que tá com muita alucinação, tá sentindo muita solidão. Então acho que essa é uma das características principais dele. Me fala os prós e contras. Vale a pena? Na minha opinião, os prós foram ele em busca, da identidade dele. Ele não sabia se ele era o caçador ou o caçado, se ele era um artista. E eu gostei muito disso, porque ele tava tendo meio que uma crise de identidade ali e eu particularmente adorei. Um contra, que também, na minha opinião, outras pessoas possam gostar, foi o final aberto, que normalmente me incomoda um pouco, porque eu gosto de saber o final da história. Eu gosto de saber o início, o meio e o fim. E o final aberto me deixou um pouco incomodada, tipo, o que aconteceu depois. Bom, a nossa próxima pergunta eu queria saber da opinião de vocês também, do que o livro fala. O que o ambiente contribui para ter esse ar de suspense, assim, para ter todo esse mistério envolvido no livro? O que o ambiente contribui com isso? Eu acho que o mistério se desenvolve principalmente na cabeça do narrador, pelo jeito que ele pensa. Por exemplo, ele tá super confuso em questão da tapeçaria. Por que ele conhece aquela tapeçaria? Por que é tão familiar? E deixa nós, leitores, confusos também, e nos deixa curiosos, querendo saber, dando esse ar de mistério pro livro, pro conto. Ah, sim, que interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual o contexto histórico, o tema do conto? Então, o contexto histórico, o tema, né, desse negócio, mesmo que ele não diga e ele não mencione diretamente, tipo, a data que acontece esse conto, a gente pode dizer que o contexto histórico dele fala sobre, tipo, remete a um período pós-guerra, entendeu? Então, por exemplo, assim, na tapeçaria a gente consegue ver a imagem
de uns caras, tipo, na caça, na guerra, né? E aí a gente também pode ver, tipo assim, as memórias dessa violência agora no século XX. Então, queria saber por que os contos, a literatura da Lídia é tão importante assim pra gente, porque a gente acaba tendo uns aprendizados, lendo o livro dela, lendo a literatura dela. Eu queria saber por que é importante isso. Então, a gente pode dizer que a literatura dela é importante porque, assim, além dela ser uma das mais importantes escritoras, né, da literatura brasileira, a arte dela, principalmente nesse livro aqui do Histórias de um Mistério, é que ela mistura a arte e a reflexão. Então, ela traz, tipo, um jeito novo de narrar e discutir, tipo, a nossa condição, a condição humana, e também tipo, do jeito que a gente consegue refletir, tipo, uma crítica social, sabe? Então, por isso que ela é bem importante. Bom, meninas, muito obrigada por vocês terem contado um pouquinho pra gente sobre o conto 1. Só que agora eu queria saber um pouquinho sobre o conto 6. Vocês podem contar pra mim, por favor? Você pode me falar um resumo dos contos? Bom, pessoal, para ninguém ficar perdido, vamos começar com um breve resuminho do conto. Então, o conto começa quando uma andorinha entra no quarto da narradora e deixa tudo meio estranho, como se fosse um sinal de alguma coisa maior. Ela fica meio que assustada, mas também curiosa, tentando entender aquele momento. Depois, lembra de uma viagem que fez com a Clarice Lispector para a Colômbia, cheia de conversas engraçadas e ao mesmo tempo reflexões sérias. A Clarice em si aparece super intensa, irônica e diferente de todo mundo. E no final, a narradora recebe a notícia da morte dela e sente que já meio que sabia. A história toda passa essa ideia meio que de mistério, despedida e pressentimento. Tá bom, agora vamos para a próxima pergunta. E qual o enigma central desse capítulo? E como ele se desenvolve? Na minha opinião, não existe um enigma central, mas vários. E a gente pode falar sobre a parte do pássaro, né, que é uma andorinha que entra no quarto. E a gente fica pensando como que uma andorinha entrou no quarto, por que ela entrou no quarto. E depois a gente vai pra parte da viagem dela e da amiga, da Clarice. Como que foi essa viagem, porque como que aconteceu a morte de Clarice, né, que acontece no final do capítulo. A gente fica pensando como que a personagem principal já sabia dessa morte, estava desconfiando dessa morte. Então são vários enigmas centrais que vão se desenvolvendo ao longo do capítulo, que no final cada um complementa o outro para a gente conseguir resolver tudo. Queria saber também, na opinião de vocês, os pontos mais interessantes, assim, que vocês leram quando vocês estavam lendo os contos. Eu queria saber qual foi o ponto mais importante, mais interessante para vocês. Ai, o mais legal é como coisas simples, tipo um passarinho ou uma conversa no avião viram algo profundo. E também o jeito da Clarice, sempre meio irônica, séria e engraçada ao mesmo tempo. Ah, sim, entendi. Agora vamos para a próxima pergunta. De que forma os personagens reagem ao mistério? Com medo, curiosidade ou desconfiança? Então, eu percebo que no começo ela fica com medo, né, da andorinha no quarto, mas depois eu acho que ela só fica desconfiada pra saber o que que aquilo significa, porque eu acho que medo não tanto, porque como ela diz, que acontecia muito isso quando ela era criança. E ela ficou com medo, ela achava que aquilo podia ser um sinal pra ela. Com a andorinha com medo e ela voando e depois ela fica parada na parte de madeira. Qual o contexto histórico, o tema do conto? Bom, a história, ela acontece na década de 1970, quando a Clarice ainda estava viva, mas já no fim da vida. É um período da ditadura no Brasil, e a literatura era um jeito de refletir sobre liberdade, medos e sentimentos escondidos. Ah, sim, que interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. Que pistas ou acontecimentos fazem o leitor desconfiar de algo oculto na trama? Então, todos os contos têm essas pistas deixadas pela escritora, que eu acho isso muito legal, que dá uma narrativa, tipo assim, e surpreendente, que você não perde esse suspense. E voltando à pergunta, eu vejo que tem a pista da andorinha, né? Por que ser uma andorinha? A gente pensa se tem alguma coisa a ver com o final da história, que seria a morte de Clarice. A gente fica pensando nisso, a gente fica refletindo. Por que é uma andorinha? Por que entrou de madrugada? E depois a gente vai pra Marília, que é a viagem das amigas. E como que a personagem principal já sabia da morte, né, de Clarice, refletindo a mesma coisa que a Jasmine, né?
porque ela já sabia dessa morte e como a própria Clarice parecia que também já sabia dessa morte. Ah, sim, entendi. Nossa conclusão, mais ou menos assim, eu queria saber por que os contos, a literatura da Lídia é tão importante assim pra gente, porque a gente acaba tendo uns aprendizados, lendo o livro dela, lendo a literatura dela. Eu queria saber por que é importante isso. Então, eu acho a literatura da Lídia super importante, ela é muito legal, ela é muito boa, ela é muito gostosa de ler. E essa narrativa, ela é super boa de se ter no repertório de leitura. E eu acho isso por conta que tem vários enigmas que você fica refletindo e percebe que tem vários lados que você pode ver a vida, né? E eu acho isso super legal e muito interessante, porque você consegue ver coisas simples da sua vida transformar em coisas, tipo, muito profundas e que você pode ficar refletindo sobre isso, tipo, sobre aquela conversa que você teve com a sua mãe ou aquela conversa que você teve Até a com sua próxima. avó, Beijos do que Pod pode Vírus. ter morrido, e sinais que você percebe que a vida te dão, que a vida te dá, né? Bom, agora o nosso Pod Vírus infelizmente chega ao fim. Eu queria agradecer a todas as nossas convidadas que vieram explicar um pouquinho pra gente sobre esse livro. E eu agradeço vocês por terem vindo. Foi um episódio maravilhoso e vocês que escutaram, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu adorei participar do podcast, adorei falar sobre o livro com vocês. Então, como a Bruna disse, a gente agradece muito por vocês terem, nos chamado aqui para falar um pouquinho sobre esse livro, muito legal. Eu recomendo para vocês aí que estão escutando. Esse livro é muito, muito, muito bom. Mesmo ele sendo um livro teoricamente curto, ele é um livro muito interessante. A gente veio aqui falar sobre os contos 1 e 6, mas ele tem o 2, o 3, o 4, o 5. Então, vão lá ler e eu agradeço a participação. Gente, só queria agradecer pelo convite, e agradecer vocês duas, né, Lorena e Catarina, por terem me convidado, e agradecer a Yasmin por estar aqui junto comigo, e falar que vocês que estão escutando esse podcast, que vocês têm a oportunidade de conseguir ler esse livro da Lídia, que é maravilhoso. É isso, obrigada, beijos. Ai, obrigada de coração por terem me convidado. Eu simplesmente adorei participar desse podcast incrível. Eu já tô ansiosa pra próxima vez, hein? Beijo, gente. Nossa, meninas, muito, muito obrigada. Eu e a Lorena, a gente ficou muito feliz que vocês vieram aqui no podcast contar um pouquinho pra gente sobre esse livro. Mas o nosso podcast, infelizmente, chega ao fim. E todos que assistiram, eu agradeço muito por vocês terem assistido. E eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo episódio. Beijo!